Olá, meu nome é Paulo Vitor Alcântara. Eu atuo há 2 anos como arquiteto de automações com inteligência artificial, focado em automações complexas e orquestração de sistemas. Eu estudo inteligência artificial profundamente desde 2021. Eu tenho um histórico com TI, eu fiz engenharia da computação, trabalhei em uma empresa grande na área de infraestrutura e sistemas operacionais Linux, o que me deu uma grande base para entender como sistemas corporativos funcionam por trás, né, por debaixo dos panos, desde o desenvolvimento, homologação, testes, até a produção e a manutenção desses sistemas, né? Eu preparei aqui para vocês uma aula montando um sistema de inteligência artificial integrando o N8N com outras ferramentas também. Aqui nessa imagem tem a nossa stack, né? Nós vamos usar o Redis para memória, uma memória rápida, né? Ela atua como a memória ali do agente. O Supabase como um banco de dados persistente, é aquele que guarda todas as informações que a gente vai ter desse sistema. Como inteligência artificial, a gente vai usar a OpenAI. O WhatsApp, a gente vai usar a Evolution API, que ela é gratuita, né? Ela pode ser auto-hospedada também. E eu montei com uma analogia de um concierge automotivo, né? Ele vai atender pessoas para vender peças. Então aqui uma breve história, né, sobre o que é o N8N, é uma curiosidade. Em 2019 que ele foi lançado com o nome de Nodemation, a junção de nós com automation, né? Então a essência dele sempre foi a mesma, que é ligar nós para você ter uma automação. E aí esse nome N8N veio da abreviação, porque entre o N do início e o N do final você tem 8 caracteres, né? Aqui a gente vai ter o N8N ele tem essa essência, né, de orquestrador de sistemas e um transformador de dados também. Porque os dados chegam até ele através de webhook, ou você pode buscar de Google Drive, baixar da página web, você vai buscar esse dado de algum lugar, você vai transformar ele e vai enviar ele transformado, né? Aqui eu coloquei um pouco da magia das LLMs, né? Porque ela é um software, né, que hoje em dia está sendo cada vez mais usado, e os softwares tradicionais, que veio desde antigamente, eles funcionam com uma lógica determinística. Ou seja, eles são programados para trabalhar com regras pré-definidas, né, e caminhos já definidos. Ali no N8N a gente monta basicamente esse sistema em que a gente tem as regras pré-definidas e manda para a LLM aquilo que é para ela decidir. Já a LLM funciona de forma probabilística. Ela funciona no motor dela com algoritmos de classificação, de previsão. Ela vai formular uma resposta àquele humano. Então a gente vai ter a parte determinística no nosso sistema e vai passar para a LLM só a parte probabilística, aquilo que a gente espera que ela faça. Aqui uma breve explicação da anatomia de um JSON, que é um pacote de arquivos, né? A gente pode fazer uma aula depois só de como funciona, qual que é a estrutura desses arquivos e como a gente destrincha ele, trabalha nessa transformação de dados dentro do N8N. Eu quero destacar essa parte aqui, que é um framework profissional de formatação do System Prompt, o prompt do nosso agente. Então esse framework chama Agent, né? Que é do nosso agente mesmo de inteligência artificial, e aí cada letra significa uma parte desse prompt. Ele vai começar com a ação, que é o objetivo central, você vai dar a personalidade a esse agente de atendimento. O G, que é de guidelines, ou as diretrizes, né, as regras que deve seguir. E de examples, você vai dar ali pequenos exemplos de como ele deve agir. Isso é a melhor forma de tornar ele cada vez mais assertivo. Em N, a gente descreve o que a gente espera que ele nos traga e a forma que a gente quer que ele saia, né? E por último, em Tools,
são as tools que a gente coloca para o nosso agente ir buscar essa referência, né? Muitas vezes o agente ele não tem consigo aquela informação, então ele vai buscar em outro lugar, outro sistema, né? E por fim, a gente envia a resposta formatada por WhatsApp para a pessoa. Aqui eu quero formalizar um pouco o contexto do nosso workflow, né? Que todas as ferramentas, está cada uma num lugar, né? Para ver que o N8N está fazendo essa integração e essa orquestração do sistema, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o Postgres, que é um banco de dados, e nesse caso a gente usou o Supabase, como estava lá no começo da apresentação. E o Supabase ele tem um plano gratuito muito bom para você montar o seu banco de dados, fazer milhares de testes. Ele funciona como um BaaS, né? Um Backend as a Service. Tem uma série de funções que a gente pode usar dele aqui, que é storage. Você pode guardar arquivos aqui. Você edita suas tabelas direto por aqui. As que eu montei aqui foram cliente, fornecedor, pedido e produto. O agente funcionará da seguinte forma. Ele pode atender pelo WhatsApp clientes ou fornecedores. Os clientes vão querer fazer compras e os fornecedores vão trazer peças para repor o estoque. Aqui a gente criou o webhook como a fase de recepção, né? Aqui aquela interface básica do N8N, né, que do lado esquerdo a gente vê as informações do input, né, o que chegou, o meio é a transformação que a gente quer fazer com aquele arquivo, e do lado direito a saída, a gente vê aqui no topo o output. Aqui no webhook ele não vai mostrar aqui do lado direito, eu vou abrir o nó set. Então, do lado esquerdo, a gente vê todas as variáveis que chegou no webhook. Como a gente falou, os headers são as credenciais, né, que chegam aqui no nosso sistema. Ou seja, a gente vai avaliar, essa mensagem que está chegando para mim aqui, ela é do meu servidor, ela é da minha API Evolution que enviou para cá. Aqui, como eu disse, a minha Evolution ela está hospedada em um servidor AWS. Vou até mostrar aqui. Aqui a gente tem a interface da AWS e aqui a gente tem o meu IP público, né? 5481. Então, aqui em cima a gente vê 5481. Foi lá que eu coloquei para rodar a nossa instância da Evolution. Conectei o meu telefone pessoal aqui para a gente fazer os nossos testes, né? Aqui na Run a gente vê que chegou lá da minha instância, aqui o IP 5481. A gente confirma que veio de lá. Para validar esse acesso é a API Key que não vem nos headers, ela vem no body. Então por isso que aqui uma boa prática é a gente setar as variáveis do sistema logo no início, né? Porque qualquer pessoa que for vir depois dar manutenção nesse sistema, ele vai lá no início, ele vai ver quais são as variáveis desse sistema, né? Inclusive, se alterar alguma variável dessa que chegou, a gente só altera aqui no nó set, né? Que é de setar as variáveis, porque aí lá na frente ele vai puxar daqui das variáveis e não vai perder o dado que a gente queria tratar aqui, né? Aqui por questão de testes, né, do nosso sistema, eu coloquei um nó filter, que ele só vai deixar passar para o meu fluxo se o número for igual a esse, né, que é o número do nosso teste aqui. Então aqui ele faz uma validação, né, ele pega se esse número é igual a, ele trata uma string, né, se é igual a esse número que chegou. Então ele só vai deixar passar para o meu fluxo isso. Se eu não fizer isso, qualquer pessoa que mandar um número para mim, ou para o nosso sistema, né, ele vai atender. Nesse caso aqui de teste eu não quero que atenda. Então aqui o nó Postgres, o que eu quero que ele faça? Ele já está executando aqui um código SQL para buscar no banco se eu tenho na tabela cliente esse número cadastrado. Aqui embaixo você vê o resultado da query, né? Que ele puxou o número. Então ele vai procurar na tabela cliente ou na tabela fornecedor. Aqui eu já estou fazendo duas queries. Eu uso o código UnioAll para unir as duas queries e sair um resultado só, né?
Então aqui, do lado direito, a gente vê o resultado. Ele fez a query e puxou. Ele achou, opa, esse número que você pesquisou, ele está na tabela fornecedor, ele é um fornecedor cadastrado. Depois desses dados que saem, a gente chega nesse switch, que o switch ele pega essas condições e ele vai determinar caminhos diferentes para o nosso fluxo, de acordo com a informação que chegou, né? Então, o tipo de contato que veio do nó anterior, ele é fornecedor. Então, ele é igual ao cliente, ele vai fazer a verificação aqui se é igual ao cliente. Opa, não é. Então, ele não vai pelo primeiro caminho. O segundo caminho é, esse campo, tipo de contato, é fornecedor. Então, ele vai para esse caminho do meio. Por isso que do lado direito, mostra que fornecedor um item. Em cliente não tem nada, em fornecedor foi o que achou, e fallback é a opção final aqui. No caso, se ele não se encaixar em nenhum dos dois aqui, é que esse cliente não tem cadastro. Depois desse nosso switch, a gente vai usar o nó set para setar o contexto para passar para o nosso agente. Como eu falei, o LLM ele usa a lógica probabilística, né, e não determinística. O determinístico ele funcionou aqui, né? Ele pegou isso é igual a isso, sim ou não, né? Aí ele vai determinar se ele vai para esse caminho ou não. Já a nossa LLM ela é probabilística, então a gente tem que passar o melhor contexto possível para que ela haja de forma esperada, para que não alucine, né? A gente vê muito, às vezes, a IA alucinando. Aí são falhas de configuração que a gente vai ajustando no nosso sistema. Então aqui é onde eu configurei o nosso agente, né? O N8N ele já tem aqui essa caixinha mais larga, né? Que é uma integração do LangChain, né? É um pacote de códigos do LangChain, que é a integração com inteligências artificiais, que a gente já usa ele pronto aqui no N8N e a gente só seta as variáveis que a gente quer. Vou abrir esse nó e aí ele começa com o campo de prompt user. Qual que vai ser a mensagem do usuário, né? O que você está passando para esse agente tratar. Então, nesse caso aqui, a gente tratou, ele está passando para ele o tipo de cliente que ele está atendendo, se é um fornecedor, se é o próprio cliente, o nome, se ele tem um plano, no caso aqui como é fornecedor, ele tá não se aplica, né? A gente tem uma função básica aqui de JavaScript, que se o plano tiver preenchido, vai aparecer ele. Se esse plano não tiver preenchido, ele vai aparecer o não se aplica. Isso que o nosso agente vai tratar. E aí ele vai entender isso de que forma, né? Aqui embaixo a gente tem a opção System Message, que é o prompt do nosso agente. Então ele vai estar naquele formato agent, né? naquele framework que eu disse. E aí, quanto melhor a descrição aqui, ele age de forma mais esperada, né? Você não pode ser prolixo aqui também, de ficar enchendo de informações, senão vai deixar a gente confuso também. Aqui em Max Iterations a gente deixa 10, que é um número de interações até com folga aqui, né, para a gente fazer. Quando ele chama uma tool é uma interação. Quando ele busca a memória de contexto é uma interação, né? E eu também deixo marcado aqui o Intermediate Steps, que é para a gente acompanhar aqui os logs e acompanhar toda a trajetória que ele fez, né? O que o agente fez aqui nessa requisição, né? Ele foi no Redis, buscou a memória de contexto. Ele foi lá no ChatGPT com o System Prompt e entende o que ele precisa fazer. Ele falou, opa, eu preciso ir lá na tool de atualiza estoque. Aqui embaixo a gente vê as nossas ferramentas do nó agente, que são esses que ficam aqui embaixo. Então primeiro a gente escolhe o Chat Model. No caso é um GPT-4o Mini, ele é muito barato e ele tem uma ótima... ele funciona muito bem em chamar tools, né, para executar. Aqui em Temperature é onde eu quero deixar ele mais criativo ou mais certeiro, né? Ele não precisa ser criativo nesse caso, ele tem que ser eficiente, né? E aqui eu posso setar, como eu falei para vocês, o número máximo de tokens. Nessas runs aqui eu posso deixar 800 tokens que vai rodar muito bem
e com folga, né? Para ele elaborar a resposta que eu quero que ele envie. Aqui embaixo a gente vai falar das tools que eu usei. Para critério da aula aqui, eu coloquei diferentes abordagens para a gente ver o que dá para. De diferentes formas que dá para montar isso aqui, né? Então a primeira tool eu coloquei um nó do Postgres direto. Então aqui a gente vê a abordagem de um SQL direto. Dentro desse nó a gente tem que passar a description, que é para nossa IA saber o que ela vai fazer com essa tool, né? Quando que ela vai chamar ela e o que ela precisa passar. Essa outra abordagem que eu coloquei aqui, ela é mais visual, ela é mais no code, né? Que é um nó do Supabase direto. Ou seja, ele puxa a minha credencial aqui do Supabase, eu coloco aqui a descrição dessa tool, o que eu espero que o agente faça com ela, né? Que é para que ele entenda para que serve essa tool. E aqui embaixo eu coloco, você vai buscar da tabela cliente, onde o ID foi igual a, e aí você coloca a IA. Esse from AI aqui é um código avançado para IA preencher o nosso campo ID. Aqui em reusabilidade eu coloquei para essa tool chamar outro workflow, né? Então ele vai chamar a tool consulta fornecedor e vai passar uma ID aqui. Então a tool consulta fornecedor é outro workflow. E se a gente vier aqui em execuções, a gente vê o histórico que ele executou. Ele recebeu o ID do cliente que ele precisa buscar, né? No caso o fornecedor, e fez um select lá na tabela fornecedor, passando o ID, e aqui na frente a gente vê o resultado. E aqui eu fiz outra abordagem também, que são mais complexas, que são funções para registrar um pedido e funções para atualizar o estoque também. Então, esse RPC aqui, ele está configurado no nosso Supabase. Eu posso mostrar aqui, a gente vem aqui em Database, Functions, e aí o nosso atualizar estoque está aqui. E aí aqui embaixo a gente tem todo o código que é um SQL, né? Então ele vai ser processado no nosso back-end, né? E o nosso front-end ele só passa a requisição e recebe ela já pronta, já feita, né? Se tem alguma alteração a fazer aqui no banco de dados, é ele que vai fazer, né? Então o nosso N8N tá com essa folga aí. Ele não precisa desse trabalho para fazer, sendo que a gente já tem o Supabase para fazer. Então, ele, com esse código, ele verifica, atualiza e atualiza o estoque de acordo com o que o fornecedor passou, né? Ou quando fez uma compra, ele sai o estoque. Se o fornecedor trouxe estoque, ele vai usar essa função para subir o estoque. Aqui em registrar pedido, a gente tem também todo o código aqui, porque ele vai gerar para esse cliente o link de pagamento, né, também. Já vai fazer o update, vai criar ali a tabela, preencher a tabela de pedidos, né? Ele vai atualizar o estoque. Então aqui a gente tem um histórico processado. Toda tool, né, começa com uma description, né? A gente descreve melhor possível o que a gente espera. Aqui eu usei variável de ambiente, né, colocando o nosso Supabase, e aqui embaixo o que a gente vai passar para aquela tool no Supabase executar para a gente, né? A gente precisa executar ela dentro aqui do N8N. Então a gente passou aqui produto, se é a operação de entrada ou saída e a quantidade que está entrando agora para o sistema, né? Então aqui na saída a gente tem o nó da Evolution, né? Ela entra aqui no N8N como um Community Node, ela não vem padrão no N8N instalada, a gente instala aqui e usa a Evolution com o nó já configuradinho, beleza. Nas credenciais é a credencial do meu servidor, né? O recurso que a gente usa aqui é mandar mensagem, enviar texto, o nome da instância que eu montei lá, que é a aula, aqui ó, tem o nome aqui da instância, aula, o número que vai ser enviado, e a mensagem, que é o JSON output, é o que saiu do meu agente.
Então, o meu agente formatou essa resposta. Os 10 amortecedores dianteiros foram registrados com sucesso. O produto, amortecedor dianteiro, quantidade adicionada 10, estoque atual 35 unidades. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Então, aqui no meu Supabase, quando eu venho em tabelas, Table Editor, e vem produto, o amortecedor dianteiro ele já está com estoque 35, que antes era 25, né? Não consegui mostrar aqui para vocês. Aí aqui eu tenho o histórico de pedidos também, qual que é o valor. Então aqui eu posso mostrar um pouquinho funcionando para vocês, né? Eu vou deixar aberto aqui na parte de execuções. Eu vou enviar uma mensagem aqui, estou deixando 20 amortecedores traseiros. Que no caso a gente está com o número como fornecedor, né? Eu vou executar aqui. Esse é o número que vai enviar para a nossa API a requisição. Ele está lidando como um fornecedor que chegou, né? Aqui em execuções a gente está vendo aqui, ela já executar aqui. E a gente pode acompanhar toda essa execução, o que aconteceu aqui no N8N. A gente pode usar a função copy to editor, que é para trazer os dados para o nosso board aqui de edição e acompanhar tudo o que aconteceu, né? Caso a gente queira editar alguma coisa. Então vamos ver qual tool que ele chamou. Ele chamou a tool consulta estoque, porque ele queria ver qual que era o ID, né, do produto amortecedor traseiro. Aqui a gente vê qual que foi a requisição que ele fez. Se a gente clica aqui, a gente consegue ver lá. Ele passou o amortecedor traseiro na procura. E aí ele usou a tool atualiza estoque, né? Que ele passou o quê? A operação entrada, quantidade 20. Então ele passou de 28 para o estoque atual 48. Isso tudo foi aquela função pré-formatada lá no Supabase, né? A gente não precisou do N8N verificar, saber quantos que tinha, somar mais 20, né? Isso aqui a gente deixa bem, nosso workflow bem profissional para produção, né? Isso aqui sobe e escala, tá? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, se a gente deixa o Intermediate Steps marcado, aqui em Logs a gente vai ver tudo o que aconteceu, né? Quando a gente vem aqui na tool consulta estoque, ele passou o termo amortecedor traseiro e teve a resposta qual que era o ID, qual que era o SKU, o estoque atual, né? O preço e as aplicações. Agora eu posso alterar no meu banco de dados e tornar esse número um cliente e não um fornecedor. Esse é o número do nosso cliente. Então agora a gente vai atender ele como cliente. A gente precisa atualizar lá no nosso Redis, que não é mais um fornecedor que eu estou atendendo, né? Esse aqui é só por critério de teste. Em um sistema de produção a gente não vai fazer isso aqui. Não precisa. E pronto. Aí eu posso mandar um simples de discos de freio. Vou mandar só isso. Recebido. Vamos ver a execução. Ele verificou o consulta estoque, procurou por disco de freio e recebeu qual o disco de freio que eu tenho e os modelos, né? Então a gente vai ver essa resposta aqui. Olá, temos as seguintes opções de disco de freio, né? Esse modelo aqui que está 149 e tem um que está 189. Eu tenho modelos para Gol, Palio e K e tenho modelos também para Corolla, Civic e Cruze. Então eu falo que eu quero 2 unidades do modelo e ponho o modelo que a gente quer. Vamos enviar. A gente acompanha aqui tudo que ele fez. O que ele fez? Ele
consultou o estoque para pegar o ID e ele foi na tool registra pedido. A quantidade 2, como esse é um cliente VIP, ele deu um desconto, né? Aquele desconto de 10% e passa o valor final. Ele vai passar para o cliente já o valor do pagamento e qual que é o status desse pagamento? Pendente. A gente pode ter um outro workflow aqui no nosso N8N integrado com o sistema de pagamentos, que seja um Stripe, pode ser qualquer um outro, Mercado Pago, e ele vai verificar, esse pagamento foi feito? Sim, status, pago. Aí sim ele vai baixar o nosso estoque, né, e vai partir para a entrega disso para o cliente, né? A gente teve, então, seu pedido de 2 unidades foi registrado com sucesso, o valor é R$ 341,32 já com desconto VIP aplicado. Você pode pagar no seguinte link, né? Então a gente vê o nosso agente agindo com sucesso aqui e termino aqui um pouco essa apresentação, né? E te convido a estudar muito mais, que para ser um automatizador de sucesso você precisa saber inglês para ler as documentações dos sistemas, né, de como fazer para integrar esses sistemas, como que eles se comunicam, porque o N8N ele integra com uma variedade incrível de ferramentas, né? Aqui no próprio site deles a gente vê o próprio site deles tem essa parte de integrations, né? E hoje em dia a gente tem esse número aqui, 1.342 integrações. São 1.342 sistemas aqui que a gente pode integrar no N8N, né? Então ele está sendo cada vez mais usado e ele acelerou muito o desenvolvimento dos sistemas, né? Por essa iniciativa de integração, ele vai integrar vários sistemas para poder fazer funcionar, né? E a gente, como automatizador, a gente entende todos esses sistemas, um pouco de cada, né? Pelo menos a API, você tem que saber como que se comunica as APIs, porque o N2N ele funciona como uma API também, né? E ele faz requisições e se comunica por outros sistemas com APIs também. Então você tem que saber de Linux também, para você poder auto-hospedar os sistemas, rodar em Docker, você vai saber de Linux, de sistemas, de redes, né? Lidando ali com a AWS, você vai lidar com sistemas altamente usados hoje em dia por empresas, você vai lidar com esses sistemas também. Então eu te convido a continuar estudando, temos muito mais aulas pela frente aí. Obrigado e até mais.